Obrigado. Vocês falavam disso também, né? Daquela chuva que realmente... E claro que prejudica o time mais técnico, o time que tem um Dudu, que é o grande nome do Palmeiras, que joga na velocidade. Isso atrapalha, né? A chuva atrapalha muito mais o Palmeiras do que o Avaí. Mas a verdade que vocês também falaram é que o Palmeiras... A gente vem falando bastante aqui, né, Barreto? O Palmeiras sofre muito para poder vencer as suas partidas e ontem especialmente a chuva atrapalhou. O VAR entrou em 2 lances que o árbitro não deu. Primeiro tem o gol de cabeça do Daverson muito bem no jogo, aí depois o VAR marca 2 pênaltis que o árbitro em campo não tinha dado. Um pênalti muito claro do goleiro Everton, do Palmeiras, e o outro que deu o que falar nas redes sociais até agora. A gente vai analisar a vitória do Palmeiras. Vitória do Palmeiras por 2-1 lá na ressacada. Então, estamos mostrando, voltamos aí para o começo do jogo, né? Ainda com o campo seco. O Mansur acha que a bola não deveria mais estar rolando naquele momento, não era para ter jogo? A discussão do VAR, ela se coloca, mas a primeira discussão é que ali não era para ter jogo. A chuva causou os 2 pênaltis, né? É exagero dizer isso? Não, ela foi fundamental para que os lances acontecessem. Felipe Melo tenta levantar uma bola na entrada da área, porque ela para na poça. E no pênalti sofrido pelo Daverson, a bola está parada numa poça dentro da área. Inclusive a discussão é justamente por causa do volume de água que levanta, se foi ou se não foi possível aquele pênalti. E até por uma questão da integridade dos jogadores, ali não era mais momento para o jogo prosseguir. O jogo tinha que ter dado uma parada e esperar um pouco. Concordo. E além de tudo, espetáculo. Você pega um jogo e joga fora, porque a condição de se fazer futebol naquele momento era quase nenhuma. No jogo em que o Palmeiras foi em condições normais de temperatura e pressão. O Palmeiras teve 2 bons inícios, 2 bons períodos no jogo. O início do primeiro tempo e um pedaço do segundo tempo em que houve futebol. A partir da metade do primeiro tempo, o time novamente se perdeu, especialmente na hora de construir ofensivamente contra um adversário mais posicionado atrás. Aí ele tem dificuldade. Quando ele consegue uma retomada de bola... Dudu, né, Mansur, já está chovendo, e a partir daí, o Felipe Melo tenta levantar essa bola. Ele tinha feito isso numa jogada anterior, uma área mais segura do campo, e deu certo. E aí resolveu arriscar as entradas. Na sinceridade, esse pênalti a favor do Avaí, é que o árbitro, na interpretação dele, ele não viu o pênalti. Eu acho que, com sinceridade, não foi pênalti. Houve um choque ali, o jogador esbarrou, conseguiu tocar a bola por debaixo das pernas do goleiro do Palmeiras e houve um choque. Foi, eu achei esse pênalti mais claro. O que eu acho curioso é que tem um escorregão no lance do pênalti. Isso. Mas eu não sou muito da tese de que se o jogador já está caindo, não é pênalti. Eu não acho que o Everton errou o tempo da bola. Eu acho que ele não faz nenhum movimento de atingir o jogador do Avaí e nem altera a posição dele. Exatamente. Enfim. Curioso. E acho que o juiz viu isso. Porque depois, na hora do lance ali, ele interpretou isso. Né? E depois ele vai ao VAR. E aí o momento, as câmeras que estão sendo usadas estão ali naquela imagem, no quadradinho da direita, né? As câmeras que nós tivemos da nossa transmissão são essas aí. Nelas vocês conseguem ver o toque? Não consigo. Não consigo. Mas conseguem ver que não há toque também? Não, porque eu acho que a gente está falando muito mais da questão de procedimento do que do lance em si. O VAR é para ser usado para apontar um erro claro. Nesse tipo de lance. O erro claro teria que ser o seguinte: uma câmera flagrou aqui que o Daverson tomou. As câmeras que nós vemos, que eu vi, no lugar do árbitro de vídeo, não teria feito intervenção em nenhum dos lances. Só para registrar, o árbitro está próximo ao lance, mas a água sobe demais, justamente no momento do chute. Se não tivesse... O próprio Daverson já levanta a água. Exato. O árbitro, nesse momento, não está com condição. Por isso que eu digo, se não tivesse jogo a essa altura, é melhor para todo mundo. Eu sou obrigado a cometer uma inconfidência. Cheguei um pouco mais cedo aqui, e estava revendo esse lance, uns companheiros aqui na redação, em tela ampliada. Trata-se de uma encenação. Essa câmera aí, por exemplo, ela dá muita impressão de que não foi. Não foi nada. O jogador ele passa alguns palmos da perna do Davidson. Ele não acerta nem a bola, nem o Davidson. Ele acerta a poça d'água. Então, para vocês, o jogo foi 1-0 Palmeiras, é isso? Não, para mim o jogo é 2-1. Para mim é marcado. Agora, teria sido 1-0. Eles não acharam pênalti nem no lance, nem no outro. O que eu digo é o seguinte: o primeiro lance, que a gente tem uma visão um pouquinho mais clara do que aconteceu,
a nossa visão dos dois lances é muito diferente. O primeiro lance tem uma visão um pouco mais clara. Essa, a questão da água atrapalha muito. O que eu estou dizendo é que nas câmeras a que a gente tem acesso, eu, no lugar do VAR, não teria feito intervenção nenhuma. Valeria a interpretação do campo. Para mim, a questão é mais essa. O VAR tem que ter uma câmera que mostre claramente que houve um contato. Do contrário, não há por que ele parar e intervir no jogo. Não temos essa câmera, certo? De todos os ângulos que nós estamos mostrando aqui, a impressão que a gente tem é de que não há choque. Mas, continuo dizendo, é impressão. Eu não consigo também bancar por essas câmeras. Amanhã pode aparecer uma outra imagem. Viu ali quadro a quadro e achou que não passa longe. Quer dizer, para saltar são uns 2 palmos aproximadamente da perna do Davidson. E o juiz viu isso. O que me deixa inconformado é que o seguinte, é que o juiz viu isso, ele estava em cima do lance. Ele apitou, ele interpretou que não foi pênalti. Mas tinha muita água. Aí chamaram ele. Se você tem uma câmera do outro lado, por exemplo, talvez a interferência da água na imagem não fosse tão grande. Mas nós não temos essa imagem. Pode ser que a CBF agora apareça com essa imagem. Daqui a pouco Barreto. Divulga aí, tem uma câmera aqui do outro lado que mostrou e tal. Oi, Fabiola. Para mim, a decisão também é totalmente opinião apenas e interpretação. Mas para mim, não foi pênalti, não foi por causa de câmera nenhuma, mas pela entrevista do Davidson depois do jogo. Depois do jogo, o Davidson fala assim, bom, se o árbitro foi lá no monitor, ele foi questionado, Davidson, foi pênalti? Aí ele responde assim, se o árbitro foi no monitor e deu pênalti, é porque foi pênalti. Ele viu no monitor que foi pênalti. Quer dizer, em nenhum momento ele chama pra ele, fala, gente, ele tocou em mim, eu fui derrubado. Então, assim, é muito mais uma interpretação, né, do que... A gente tem um trecho da entrevista que é ainda mais curioso do que isso. Olha a expressão que ele usa, quer ver? Como sou eu, né, as pessoas sempre vão questionar, né, vão falar que eu me joguei. Me compara até muito com o Neymar, né? Mas não tem como me comparar com o Neymar, porque o Neymar é o melhor jogador do mundo. Eu ainda tô... Um dia eu chego lá, se Deus quiser, né? Com o pé no chão. Mas foi sim, ele tocou no meu pé. Eu senti e o papel ia cair ali, né? Esperar ele ver as câmeras, né? Ele foi lá, viu e ele achou que foi pênalti. Feliz por isso. E é isso. Saímos com a vitória aqui, uma vitória muito importante, 3 pontos. Continuar trabalhando, com o pé no chão, pra ver se a gente consegue ser campeão, né? Se Deus quiser. É difícil, mas não é impossível. Meu papel é cair. Essa escolha de palavras foi, no mínimo, curiosa, né? Isso. Meu papel é cair, ele pode ter se expressado mal. Né? Eu nem gostaria de falar isso nesse momento, porque a gente vai estar se baseando num lance em que eu ainda não tenho segurança total sobre ele, porque amanhã, como a gente falou aqui, pode aparecer uma câmera que faz o contrário. Agora, esquece o jogo do Avaí. Do jogo do Avaí Palmeiras para trás, até agora, o Davidson tem uma série de qualidades como jogador. Inclusive, o gol que não está sendo discutido foi dele, uma bela subida de cabeça, bem colocado. Ele tem qualidade como jogador, não é por acaso que ele jogou no futebol espanhol, chegou ao Palmeiras. Agora, tem momentos em que o comportamento dele não ajuda em nada o jogo, não contribui em nada com o jogo. É uma série de encenações que já estão beirando o folclore. E o folclore não dá graça nenhuma. E aí, mais uma vez, a gente foge do futebol, né? A Fabiola pode dizer pra gente, quantos desfalques o Palmeiras tinha para esse jogo, os problemas que o Mano teve para escalar o time para esse jogo, né? E a dificuldade que o Palmeiras teve para poder se impor diante do lanterna do Campeonato Brasileiro, né? E essa é a questão do futebol. Nós estamos analisando, nós estamos tentando prolongar a disputa do título do Campeonato Brasileiro, e o segundo colocado, o único time que pode criar ainda manter acesa a disputa, está tendo problemas para vencer o lanterna do Campeonato Brasileiro. Quantos desfalques foram, Fabiola? 4 ou 5? Pois é, eu tô pegando a escalação aqui para confirmar, mas eu acho que o Luiz Adriano é definitivo nessa partida e tem feito muita falta pro Palmeiras, né? Por isso até que essa indefinição, o Davidson joga, aí ele optou pelo Carlos Eduardo também para poder jogar lá na frente. Eu vou confirmar direitinho quem faltou aqui no Palmeiras, mas eu acho que o Luiz Adriano é o cara que tem feito falta na definição do Palmeiras ali, que estava funcionando tudo muito bem até ele se machucar. É porque não tinha o Luiz Adriano, tinha o William, né?
Só com relação a essa questão de dificuldade do Palmeiras para vencer o Lanterna, a gente vai mostrar um gráfico ainda na redação de hoje, um número sobre isso aí. Não quero dar spoiler, mas, bom, vou dar. Não tem sido tão fácil. O pessoal do G4 venceu o pessoal do Z4. Tem um número grande de vitórias, mas assim, também não é só goleada, não. Vamos mostrar isso direitinho daqui a pouquinho. O Mano falou um pouco sobre isso depois do jogo, né? Ele tem até citado sobre a necessidade de melhorar no que ele chama de jogo posicional. Ou seja, aí fica até uma dúvida. Se ele está se referindo aos momentos em que o adversário está posicionado atrás e o Palmeiras precisa ocupar o campo e aí encontrar uma maneira de abrir espaço, porque se tem usado muito essa expressão de jogo posicional para essa situação de jogo, mas também se usa a expressão jogo posicional como uma derivação do jogo de posição, que é a maneira como joga, por exemplo, os times do Guardiola, em que os jogadores, ao atacar, ocupam zonas do campo pré-determinadas e a bola vai até eles, então o time se organiza muito ao redor da bola, sem a necessidade de guardar conceitos como abrir o campo dando amplitude, ou seja, o time mais organizado ao redor da bola. A dúvida porque, por exemplo, a gente tem visto o Dudu, por exemplo, muito mais preso ao lado do campo do que com a liberdade que ele tinha antes de se movimentar mais pelo ataque. Fato é que é clara a sensação de um Palmeiras que é um trabalho, se a gente for comparar com o Flamengo, líder do campeonato, que começou 2-3 meses depois. Se o trabalho do Jesus já é recente e impressiona pela velocidade com que gerou o jogo, o trabalho do Mano é ainda mais recente. E ele ainda está neste time procurando alternativa. Para pensar que nesta situação você vai tirar 10 pontos em relação ao time com a consistência do líder do campeonato, se torna muito mais difícil de você imaginar essa situação acontecendo. O Barreto. Fala, Fabiola. Só para responder o Gilmar aqui, que eu chequei aqui a escalação do Palmeiras. Então, o Jean jogou no lugar do Marcos Rocha. São 4 alterações, tá, Gilmar? O Jean jogou no lugar do Marcos Rocha. O Carlos Eduardo jogou no lugar do William, né? Os dois cumprindo suspensão. Aí ele coloca o Lucas Lima, isso na escalação inicial. O Lucas Lima no lugar do Scarpa. E lá na frente o Daverson no lugar do Luiz Adriano. Então, na verdade, são 3 desfalques, né? 2 por suspensão e 1 por lesão. O que o Mansur falou aqui sobre essa questão do jogo posicional, acho que esse debate está muito influenciado sobre o que o Flamengo tem feito. Aliás, a própria participação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro está influenciada pelo que o Flamengo faz. O Palmeiras tem um desempenho capaz de ganhar os últimos campeonatos brasileiros. Melhor do que do ano passado. Mas não esse. Nesse o Flamengo está 10 pontos à frente. O Flamengo faz algo muito diferente de um jogo de posição. Sim, mas ele consegue fazer uma pressão a esse adversário. O que ele faz, embora o Flamengo tenha conseguido e tenha muitos gols construídos com o adversário posicionado atrás e o Flamengo gerando a bola, como o Flamengo tem uma capacidade enorme, a gente fez até esse levantamento no Jornal o Globo. O Flamengo tinha, até 2 jogos, até antes do jogo com o Grêmio, o Flamengo tinha 50 gols com o Jesus, 11 ou 12 deles construídos a partir de roubada de bola no campo ofensivo e chegada rápida ao gol. Tudo isso faz com que você evite estar tendo que bater com um muro todo o tempo, né? É aquela história que o Klopp costuma dizer, que o melhor camisa 10 do mundo é uma pressão no campo ofensivo com um desarme. Roubar a bola do adversário no campo dele, né? O Mano falou sobre essa disparidade com o Flamengo na tabela e o que é preciso fazer, não só no jogo contra o Avaí, mas daqui para frente. Hoje era vencer ou vencer, né? Não tinha outra possibilidade para o Palmeiras continuar aí nessa briga na reta final. Hoje, quarta, domingo, sábado, na outra quarta, é vencer ou vencer. E a gente tem que acostumar com isso, saber conviver com essa pressão. Isso cria um espírito vencedor sob pressão. Vencer ou vencer? Vencer para o do Flamengo também, né? Que é a obsessão do Palmeiras hoje no campeonato. O Palmeiras está vencendo seus jogos, está mantendo a pressão. Aliás, nós vamos usar aqui alguns números do espião estatístico, ainda nessa linha de desempenho do Palmeiras. O Mano, na verdade, ele consegue melhorar o desempenho depois da saída do Filipão. O que o espião fez? São 10 jogos do Mano e 10 jogos do Fernando Diniz, no comando de Palmeiras e São Paulo, respectivamente. Então, estamos comparando esses jogos com os 10 últimos do antecessor. Então, olha como é que fica aí essa disputa entre aspas, evidentemente, né? Entre Mano e Filipão. O que eu queria destacar nem é tanta diferença entre eles. É que o desempenho do Filipão ainda é um desempenho bom.
56% é um desempenho de manutenção de liderança no Campeonato Brasileiro, vai. Não é um desempenho para ser líder e para ser campeão, tá? É que o Mano joga bem para cima, realmente. Vai agora para 75%, 75% é sim desempenho para ser campeão brasileiro. Claro, estamos falando de dois universos limitados, né? Mas o Palmeiras sobe de produção com o Mano e não dá para dizer que estava numa draga com o Filipão. São 12 partidas ali de cada um, né? 12 partidas. O pior momento do Palmeiras dentro do campeonato é um recorte ruim. Desculpa, 10 partidas quem tem é o Fernandinho. Nesse caso aí são 12 partidas. A soma de 12. Obrigado, Gilmar. Mas o Palmeiras vem de uma situação de desempenho bom e passa para desempenho ótimo. O desempenho do Palmeiras com o Mano, 75%, é um desempenho excelente. O problema é que é um time com desempenho acima de excelente no E quase sempre quando você Campeonato pega... Brasileiro e por muito tempo, né? Quando você pega um recorte pré-troca de treinador e pós-entrada de outro, naturalmente você está comparando um desempenho do treinador novo com o pior momento do antecessor. Sim. Quase sempre é o pior momento que gera queda, né? Mas vê que a gente nota que esse pior momento não é Nem é uma assim, catástrofe. né? Mas também tem eu faço uma comparação, quer dizer, trago um ponto para ser discutido aqui, que é a mesma coisa que o Dorival Júnior pegou o Flamengo no ano passado. O Mano, quando pega o Palmeiras, ele já pega o Palmeiras já direcionado para o Campeonato Brasileiro. Não tinha outra competição de disputa, né? Então facilita um pouco mais, né? E o que é desumano não digo, mas difícil de avaliar, é que o Mano está competindo com o Flamengo que é acima de qualquer outra comparação. Eu acho que o Campeonato Brasileiro não tem, nos últimos anos, um time que tenha feito um recorte aí de 14 jogos, como está fazendo o Flamengo do Jorge Jesus, com a média de pontos conquistados. É uma média de quase 2,5 pontos por jogo, se não foi isso. Então, o Fernando Diniz, por exemplo, nos 7 jogos que ele dirigiu o time no Campeonato Brasileiro, ele consegue levar o São Paulo a média de 2 pontos por jogo. É uma média que a gente consagrou aqui como média de time que briga ali realmente nas primeiras colocações, no G4, né? Agora, o Flamengo do Jorge Jesus está muito acima disso, né? Bom, nós vamos agora chamar o... Ah, não, peraí. Antes do Caparica... Não, tem não. É o Caparica mesmo. Vamos falar do Corinthians, que está